E aí, meu querido, tudo bem? Dando continuidade ao que a gente já vinha trabalhando em outros momentos, né? A gente continua no capítulo, esqueci o capítulo, no volume 10, né? No capítulo 28 de vocês. Nós hoje vamos falar a partir da página 10 ali sobre pontos de acesso, arco de transmissão, o que é dentro da rede, né? Então a gente está vendo aí falando sobre a globalização, percebendo que o mundo diminuiu, que o mundo é muito diferente daquele que foi no século XIX, no século XX, né? Hoje nós temos um mundo muito conectado. Para a gente entender esse processo, desse mundo em rede, né? Desse mundo hiperconectado, a gente precisa entender a existência das redes, né? As redes com pontos de acesso, arco de transmissão e nós de bifurcação. O que vem a ser isso, né, professor? O que são esses pontos de acesso? O que são esses conceitos, né? Então, quando a gente analisa, por exemplo, aqui o conceito de rede, a gente vai pegar o conceito de Milton Santos, do Gurion e do Gesslons, e a gente vai trabalhar aqui algumas ideias. Olha só, em relação ao conceito de rede, podemos, de acordo com Santos, definir a partir de duas dimensões complementares. A primeira refere-se à forma da materialidade, ou seja, da estrada, da antena de celular, do cabo da internet. Esse é o aspecto material. Nesse aspecto, Courrouet e Gerson assinalam que a rede é toda a infraestrutura que, permitindo o transporte de matéria, de energia e de informação, que se escreve sobre o território, onde se caracteriza pela topologia dos seus pontos de acesso, pontos terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação. Por sua vez, a segunda dimensão trata-se do seu conteúdo, de sua essência. Assim, a rede também é social e política, pelas pessoas, mensagens e valores que a frequentam. Sem isso, e a despeito da materialidade que se impõe aos nossos sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração. O cara falou que a rede é uma abstração. Exatamente, meu querido, porque toda rede está ligada ao interesse social, ao interesse político. Então, vou te dar um exemplo aqui. Nós temos a rede de transporte no Pará. Observa aqui a rede de transporte no Pará, tá? E a rede de transporte aqui do Brasil. E o que seria o chamado ponto de acesso? A entrada na BR-316. Então, quando você começa lá no quilômetro 1 e se desloca até João Pessoa, que é onde termina a 316, lá ela não tem esse nome, né? Ela se chama 230, que é a Transamazônica, mas ela começa lá. Então, esse é o ponto de acesso, o início da rodovia. Ou então, por exemplo, quando você pega um ônibus lá no fim da linha, como a gente chama aqui, né? Quando você pega um ônibus no fim da linha, você está entrando num ponto de acesso. E o que é esse arco de transmissão? Então, você pegou o ônibus lá, que é o BRT. Aí você, lá em São Brás, você se conectou com o ônibus que vai para a Federal ano que vem. Então, você está utilizando um arco de transmissão. Ou um nó de bifurcação também. Então, bifurcou para outro ponto. Então, isso aqui, olha. Então, por exemplo, a ponta de acesso, olha esse nó de bifurcação indo para essa estrada aqui que vai para o Suriname. Olha aqui, olha. Isso aqui é só projetado, tá? Não existe essa rodovia. Mas olha aqui os pontos de acesso e a bifurcação. Bifurcou para Bragança ou em direção ao Maranhão. Então, aqui, olha, ponto de acesso, o nó de bifurcação e o arco de transmissão. É tudo isso aqui, ó. Isso é o arco de transmissão. Então, isso são conceitos vinculados à rede em si. Então, isso serve para uma rodovia, isso serve para uma rede de transmissão de energia. Se a gente colocar, por exemplo, vamos aqui rapidola no nosso amigo Facebook, né? Facebook já, perdão. Google, vamos aqui no Google rapidola. Olha só. Rede de transmissão de energia elétrica. Brasil. Vou colocar aqui Brasil. Então, galera, isso que a gente está vendo é o chamado servidor nacional. Olha aí esse arco de transmissão. Isso é uma rede. É uma rede de transmissão de energia.
Então, ela tem toda uma organização estrutural para ela poder funcionar enquanto rede de energia. Então, a ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é responsável pela administração disso aqui, tá? Isso em 2015, né? Tem mapas mais atualizados. Então, olha aqui, olha. 750 quilowatts, né? 138. Então, olha os arcos de transmissão. E aonde é a ponta de acesso? Tucuruí é a ponta de acesso, onde começa a ser transmitido e vai até Belém, que é a outra ponta de acesso. Então, esses são os arcos de transmissão. Isso é a rede elétrica. Eu posso colocar a rede de comunicação, rede de cabos. Então, tudo isso são redes que têm os seus pontos de acesso, seus arcos de transmissão e os seus nós de bifurcação. Então, olha aqui, olha, a rede ela vai bifurcar só aqui em São Paulo. Olha o arco de transmissão, é muito grande, só bifurca em São Paulo. Diferente aqui, ó, eu tenho várias bifurcações nessa linha de transmissão aqui da região do centro-oeste brasileiro, tá? Então, esse é um exemplo das redes, né? As redes funcionando diretamente, tá bom? Então, esse é um exemplo de como as redes elas vão funcionar, galera. Tá bom? Aí o livro de vocês ele começa a separar as redes, tá bom? A primeira rede que ele vai falar, na verdade ele coloca de modo geral aqui, e mais uma vez a gente vai beber ali na fonte do Milton Santos e do Dias, né? Sobre esse processo da comunicação e transporte. No mundo interligado, marcado pela profusão de conexões, quando a mobilidade da produção do capital das gentes se impõe praticamente como regra. Então, é uma lógica, né? Você é impelido a viajar, você é impelido a conhecer o mundo. Então, quando você vê, por exemplo, um Globo Repórter da vida, diz, olha, o Globo Repórter virou um Globo Turismo, né? Então, é sobre turismo, é sobre viajar. A gente vê aí TripAdvisor, aplicativos como sites como Decolar, aplicativo como esqueci o nome dos aplicativos aqui, aplicativos que facilitam a tua locomoção. Então, hoje as pessoas, a ideia do mundo é se conectar, lógico, mediante os interesses, tá? Não é qualquer pessoa que pode circular pelo mundo. Eu, enquanto indivíduo social, não posso agora resolver pegar um avião e ir para os Estados Unidos. Além de ser caro, eu não vou poder entrar porque eu não tenho autorização. Então, existe uma limitação, tá? Mas a via de regra é a locomoção. Ainda que não se realize desse modo para todos os homens e lugares, que eu acabei de falar para vocês, a proliferação das redes técnicas aparece como algo imprescindível. A diversidade das redes, né, internas a uma organização ou compartilhada entre diferentes parceiros, regionais, nacionais e internacionais, surge como condição que se impõe à circulação crescente de tecnologia, de capitais e de matéria-prima, tá? De matérias-primas. Em outras palavras, a rede aparece como instrumento que viabiliza exatamente essas duas estratégias, circular e comunicar. Então, é essencial que as redes de comunicação e transporte sejam eficientes, porque uma característica da globalização é circular e comunicar. Circular o quê? Circular capitais, circular tecnologia, circular informação, circular indivíduos que são consumidores. O turismo ele é uma indústria, né? Tanto que ela é a indústria que quebrou na nossa atual situação. Ela é a indústria que deu finhô, porque ela se baseia na circulação de pessoas que não podem circular nesse exato momento. Então, isso é um exemplo das redes funcionando, tá bom? Comunicar. Essencial, nesse mundo globalizado, a comunicação tem que ser instantânea. Observem que hoje os canais de transmissão, né, de televisão, de rádio, eles tentam ser cada vez mais eficientes, estar cada vez mais interligado. Por quê? Porque a comunicação se tornou instantânea. Então, a Globo, como o monopólio da comunicação no Brasil, ela tem que estar antenada. Se alguma coisa em Brasília, ela tem que informar mais rapidamente, mais rápido possível, porque ela está concorrendo com outros canais, ela está concorrendo com a internet. Então, antigamente, hoje, raramente a gente vê entrar um plantão para dizer o que aconteceu, porque é tão rápido que está na internet. Então, às vezes, o site só vai atualizando, só quando é algo muito importante é que entra uma comunicação mais instantânea. Porque hoje a lógica é circular e comunicar, tá bom? Então, a gente começa aí pelas redes de comunicação, né? Eu fiz aqui como se fosse um pequeno resumo dessa evolução, né? Nós temos o telégrafo, que é a primeira rede de comunicação. No primeiro momento, os telégrafos eram telégrafo por cabo. Mais lá na frente, se descobriu que o campo eletromagnético facilita o deslocamento
das ondas eletromagnéticas, nós temos o telégrafo sem fio, o telefone, né, uma forma de comunicação muito mais dinâmica que o telégrafo, permitia que os indivíduos se comunicassem de maneira instantânea, muito rápido, e só que era individualizado. Né? Aí surge o rádio, que é um tipo de comunicação coletiva, mas o ouvinte ele é só o receptor. Ele não reproduz conteúdo e não produz conteúdo, tá bom? Aí vem a televisão ela massificou o consumo, ela se massificou nos lares, ela modelou o nosso modo de vida. A gente pode ver que muito do nosso comportamento está ligado à televisão, né? Se a gente olha para as séries de TV, se a gente olha para o que acontece no mundo, está vinculado à televisão, o nosso comportamento, a nossa forma de consumir está ligado à TV, né? E a televisão ela foi se adaptando a isso. Então, hoje, quando você vê os personagens, por exemplo, homoafetivos de uma novela, personagem da comunidade LGBTQ+, você tá dando vazão às necessidades, a uma gama da sociedade que hoje é representada em uma novela. Né? Se você olha as novelas antigamente, a primeira novela, por exemplo, o primeiro beijo foi um escândalo na sociedade brasileira. E hoje ela é um reflexo da sociedade que a gente vive. Então, quando a novela ela vai abordar um tema, por exemplo, a sexualidade, a liberdade da mulher, o crescimento dos direitos da mulher, o direito das comunidades LGBTQ+. Então, quando se faz isso, é porque a demanda social apareceu, isso graças à televisão, mas principalmente à internet. A internet deu vazão a vários grupos, inclusive grupos aí mais à extrema, né? Grupos extremados, com discurso de ódio. Né? Então, a gente está vendo isso. Tudo isso só é possível graças à internet e à telefonia móvel. Né? Hoje, as coisas acontecem, se você reparar, todos os canais de TV ele tem uma forma de a pessoa que assiste o canal possa interagir, pode filmar e enviar, por exemplo. Quando você vê lá no Liberal, o Liberal tem um número de WhatsApp, né? O jornal local tem um número de WhatsApp, para você ver alguma coisa na rua e comunicar instantaneamente. Então, olha o poder que hoje o telespectador tem. Então, antigamente, o telespectador tinha que ligar, enviar uma carta. Hoje em dia é muito instantâneo esse processo. Né? A gente vê, por exemplo, diversas situações de Twitter. Né? Um dia desse, eu lembro que, passando o Fantástico, apareceu lá um Twitter falando assim, não sabia que empreendedorismo era para poder, um novo, tentar embelezar, eu não lembro qual foi o termo que ele utilizou, mas ele utilizou um termo dizendo, olha, o empreendedorismo está deixando de lado a realidade, que é o subemprego. Então, foi uma crítica a esse empreendedorismo, ou seja, algo que seria impensado aparecer na televisão, apareceu naquele momento. Então, é essencial perceber que hoje a gente produz e reproduz conteúdo. Eu posso fazer um vídeo que vai viralizar porque eu vou tocar num determinado assunto. Então, isso graças à rede de comunicação, tá bom? Então, a rede de comunicação ela é essencial para facilitar o processo de comunicação. Eu acabei deixando aqui, deixa eu só entrar aqui rapidão, eu tinha deixado já separado para vocês. Vou dar uma pausa aqui rapidão. Então, galera, olha só, isso aqui, esse site aqui é um site que mostra os satélites que circulam a Terra, galera. Então, olha aí que coisa fantástica, né? Que coisa interessante, galera, a possibilidade da gente perceber os satélites, né? Olha só. Tu clica aqui e te dá algumas informações, olha, o funcionamento, a distância, né? O formato de inclinação, a altitude, a velocidade que ele se locomove, o período. Então, cada satélite desse tem uma função. Então, olha a quantidade de formas de comunicação. Então, tem satélite desse aí que ele serve apenas para comunicação, tem satélite que está monitorando as queimadas na Amazônia, tem satélite que ele serve para navegação. Então, cada satélite desse tem uma determinada função. Tem uns grupos aqui, ó. Esse é o GPS. Então, esse grupo aqui é o que, quando a gente utiliza o Navisat, né, o sistema de navegação. Então, ele está monitorando, ele está circulando o planeta para facilitar a tua localização. Mas é o GPS, tá? A gente quase não utiliza o GPS. Esse aqui é o russo, né? Não, esse é o russo? Grasnossa é o russo, né? Esse aqui é o russo. Olha o sistema de posicionamento russo. E aqui nós temos o europeu. Olha a quantidade, né? O Iridium, eu não estou lembrado o que é o Iridium, galera. Não lembro.
Eu não estou lembrado qual é a função do Iridium, mas esses são os grupos que circulam, né? Deixa eu ficar mais distante aqui, que tem alguns grupos que tem que estar mais distantes. Opa, travou. Travou. A internet aqui não contribuiu para nós podermos utilizar. E aqui do lado eu tenho um outro site aberto, tá? Esse aqui ele analisa os mercados no mundo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Brasil, né? Comida. Não, é só o outro. Tem um outro mapinha que funciona dessa forma aqui, ó. Mineração. Esse aqui não funciona pela cor. Mas quando a gente clica no Brasil aqui, olha, vocês podem ver o que está saindo do Brasil. Bastante coisinha azul, né? Comida, vegetal e animal, né? Ou seja, material que está saindo do Brasil. Mas se vocês repararem, também está saindo a cozinha verde. A gente recebe bastante coisa. A gente recebe mais produto industrializado. Mas se você reparar, também sai do Brasil. E olha o nosso principal parceiro comercial. Estados Unidos, né? Continente europeu, mas se você reparar, olha aqui na China. A gente enviando comida para a China e a gente recebendo ali metais não, máquinas eletrônicos, plásticos, coisas de plástico, né? Acessórios. E o que mais está saindo aqui do Brasil? Saindo da China. Roxo. Acessórios. Então a gente tem um mercado, olha aqui, olha, com a Coreia do Sul, com o Japão principalmente. Mas você pode ver que do Brasil sai bastante coisa azul. Sai para o continente africano em menor quantidade. Se a gente clicar em alguns países, ó, em alguns países o comércio ele é muito restrito. Muito restrito mesmo. Olha o Irã aqui, o grande parceiro comercial agora do Irã é a China. Antigamente, o mundo inteiro dependia dos Estados Unidos. Agora, observem, quase todos os países fazem comércio com quem? A China. Olha aí a Rússia, né? Intensa comercialização com a China. A Europa, bora pegar aqui a França, no caso, né? Olha aí, olha, comércio com a China, né? Quando a gente pega os países, alguns países aí que ainda estão muito ligados à antiga lógica da União Soviética, olha aí o comércio com o russo, né? Eu acho que isso aqui é a Ucrânia, não é a Ucrânia, é isso aqui. Olha a Ucrânia, mesmo brigada com a Rússia, tem esse comércio com a Rússia e com a China também. A Austrália, por exemplo, galera, olha o intenso fluxo comercial. E observem da Austrália saindo bastante coisinha azul, ou seja, isso aí eu estou falando de transporte, mas a gente está verificando isso através de uma rede de comunicação. Então é muito importante a rede de comunicação porque ela nos permite, nos facilita a conexão com o mundo inteiro. Então hoje, a conectividade, as relações de comunicação com o mundo só nos é permitida graças a uma intensa rede de comunicação. Essa imagem que vocês estão vendo aqui são os cabos de internet que se deslocam pelo mundo. E já aconteceu, né, alguns casos aqui na Europa, na Europa, na costa leste dos Estados Unidos, tubarões roerem os cabos de fibra ótica. Já aconteceu. Isso reduz a velocidade da internet gritantemente. Hoje, no mundo globalizado, conectado de intenso fluxo, isso não pode acontecer, derrubada desses sistemas, deixar a internet lenta. Hoje a gente tem, por exemplo, um grande número de dados na internet, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia e a necessidade da comunicação é muito constante. O número de informações que circulam pela rede aumentou em função da gente estar isolado. E qual é a nossa forma de comunicação? A telefonia móvel, a internet, né? A própria televisão se tornou um meio de comunicação muito importante. Exemplo disso, galera, é muito importante ressaltar que o jornalismo ele estava meio balançado a situação do jornalismo, ele ganhou ali uma ressalva, uma importância muito grande, porque a gente tem visto que o jornalismo está se esforçando para trazer informação com seriedade, com dados embasados, né, trazendo informação da ciência, é muito importante esse processo, tá bom? E o livro de vocês, ele aborda aqui, ele fala dessa parte da comunicação, é muito rápido quando ele fala de comunicação, mas quando ele fala do transporte, a primeira coisa que ele fala é da Rota da Seda, galera. Deixa eu ver se eu... Ah, sim, perdão. Faltou aqui umas coisas para a gente falar. Eu acho que a gente nem vai conseguir chegar em transporte. Então, olha aqui o mapa, em 2008, o acesso à internet. Observa aqui que o Brasil não está numa condição muito boa, não, tá? A gente tem... os países aqui estão numa condição um pouco melhor. Mas se você olha para o continente africano,
né? O continente africano, parte ali do Sudeste Asiático, né? E parte da América Latina não está tão inserida nesse mundo global. Isso lá em 2008. Hoje em dia, lógico, alavancou esse processo. O Brasil ele melhorou o acesso à informação, mas não da maneira que deveria ocorrer. A gente ainda é um lugar muito opaco, um lugar muito restrito ao processo de comunicação. Isso aqui é aquela página que a gente estava vendo agora. Então, a gente está vendo esse processo da comunicação, da instantaneidade das coisas acontecer, tá? E esse mundo conectado, o que ele vai trazer para a gente? Novas profissões, né? Profissões surgiram, o youtuber, por exemplo, virou uma profissão. A gente vê muitos jovens produzindo informação. Tudo que você quiser procurar no YouTube, você encontra bastante coisa, lógico, que está dentro das normas lá da rede social. O YouTube é uma rede social de produção de vídeo, mas você consegue ter uma gama de profissões que vão surgir desse processo, né? Editores de vídeo, programadores, são profissões novas que vão surgir a partir dessa lógica da comunicação. Games, né? Não só o cara que joga o videogame, mas também o que produz o videogame, isso vem crescendo, né? O papel das redes sociais vai se tornando, por exemplo, o indivíduo político se tornou mais ativo e graças às redes sociais a gente tem uma facilidade de cobrança dos políticos nessa forma de comunicação. A própria política mudou. Estava lendo um artigo fantástico, super interessante desse mês, falando que a gente tem uma nova forma de política vinculada aos meios de comunicação da internet, né? Assim como facilitou a comunicação de novas ideias, de diversos grupos, também facilitou um discurso de ódio, facilitou ali uma coisa que é muito problemática na internet, que esse discurso, né? É muito fácil ir lá e xingar alguém, criar um perfil falso, xingar alguém, é muito fácil, né? A gente ainda está com um processo de restrição. Outra coisa que eu até falei nessa semana numa live a gente está vivendo um momento talvez da pós-mentira, né? A pós-verdade aconteceu, que era a verdade a partir do que me interessa, e agora a gente está vendo as redes sociais aí em tempos de Covid, aí com a pós-mentira, né? A gente está vendo as redes sociais bloqueando, apagando postagens em função da mentira, né? O cara contou uma mentira, está errado aquele dado, chamado fake news, uma informação falsa, né? Uma potoca, como a gente poderia falar aqui na região norte. Então, o cara vai lá e apaga essa informação, porque ela é uma informação equivocada. Serviços, né? A gente tem um advento aí dos serviços, né? Hoje a gente tem a facilidade de você comprar, de você adquirir algum produto com a internet. Nós temos, por exemplo, a Netflix aí que funciona trazendo filmes, né? Cresceu o uso da Netflix, do Prime Video, de redes de streaming, né? Como são chamadas essas redes de serviço, que nos permite uma conectividade muito rápida. A própria cultura mudou. A gente jamais pensou, por exemplo, que a Netflix poderia, por exemplo, a Casa de Papel, né? Mostrou muito bem o poder que a Netflix tem sobre a questão da cultura. Isso é um exemplo da modificação desse mundo mais conectado, né? Então, tem muita gente hoje que não assiste jornal e resolve se informar pela internet, só tem que ter todo o cuidado do filtro, mas tem muita informação, muita coisa que os grandes grupos não resolvem cobrir, grupos alternativos vão cobrir, a cultura facilitou, a gente dá vazão a diversos grupos, né? Grupos de rap, grupos de samba, as culturas aí que podem desaparecer, a gente viu esse processo. Automaticamente o trabalho e a economia vão mudar com o advento dessas novas redes de comunicação. O mundo do trabalho vai mudar e a economia está mudando em função disso, né? A gente tem uma economia de demanda, por exemplo, então você escolhe o que você quer consumir, você tem sites que já entregam um produto do jeito que você quer. Eu quero um tênis número 41, mas o meu 41 ele tem uma diferença, um pé é maior, outro é menor. Então, já tem essas empresas já trabalham com a chamada economia de demanda. Você tem uma determinada demanda. Eu quero uma blusa vermelha, escrito aqui CCP, né? Era o símbolo da antiga União Soviética lá em inglês. Então, a gente já tem um advento dessas novas informações, desse novo mundo do trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem a precarização do trabalho, com os entregadores do iFood, a uberização do trabalho, né? Onde as pessoas elas precarizaram as relações de trabalho, individualizaram, né? Colocam o nome de empreendedor, quando na verdade esse cara está trabalhando para a empresa e a empresa tem uma lucrabilidade muito grande. Indico para vocês até um programa do Gregório News que ele fala sobre delivery, né, entregadores, fazendo uma crítica social a esse processo. Indico para vocês assistirem, tirar essas próprias conclusões sobre isso. Uma coisa muito importante é o fluxo de informação. Olha que interessante, galera. De 2015 para cá,
a humanidade já produziu a mesma quantidade de informação, isso 2015 até 2018, tá? De 2015 a 2018, a humanidade produziu a mesma quantidade de informação desde o início da sua história até 2015. De 2015 a 2018, ela produziu a mesma quantidade de informação. Então, a humanidade produz informação no nível aceleradíssimo, né? Então, quando tu está lá tirando as tuas selfies, tirando várias selfies para postar uma, tu está produzindo informação. Então, quando você entra no shopping, que aparece lá no Google Maps, se você foi naquele lugar e você começa a criar informações, você está criando também um padrão de informação. Então, nós temos essa lógica do processo do fluxo de informação muito grande. E na contramão disso tudo, nós temos as fake news, que são um problema não só do Brasil, diversos países do mundo passam por esse processo. A produção em massa de notícias falsas, né? Muita gente... Tem um caso que ficou emblemático no Brasil, uma pós-doutora que foi acusada de ter produzido uma cartilha que incentivava as crianças a conhecerem o próprio corpo de uma maneira bem pejorativa. Então, essa mulher teve a sua carreira destruída, graças às fake news, graças à edição equivocada do texto. Hoje em dia, a gente tem todo um cuidado na hora de ler essas informações, mas tem muita gente, por maldade, por questões de interesse ideológico, acabam compartilhando essas informações como verdade absoluta, e a gente tem uma circulação em massa dessas informações, e isso facilitou, né? A gente viu aí recentemente uma deputada dizendo que os caixões estavam sendo enterrados sem ninguém dentro, provocando a abertura dos caixões com pessoas mortas, contaminadas pela Covid-19, nos cemitérios, provocando a contaminação. Então, a gente vê aí que tem uma proliferação de fake news, isso é muito complicado, isso vem aumentando aí nos últimos anos de maneira exorbitante, provocando surgimento de leis, provocando aí controles das redes sociais. A gente sabe que muitas vezes é muito ineficiente, mas as redes sociais vão tentando cortar, né? A gente vê que o YouTube desmonetizou alguns canais que não partilhavam informações verdadeiras. Tudo isso dentro de uma lógica da comunicação. Então, hoje é muito fácil você prover e produzir conteúdo. É muito fácil você receber esse conteúdo. Então, a gente tem uma constante de informação graças a este pequeno aparelho, que já é uma extensão do nosso corpo, né? Vários artigos dizem que isso aqui é tão viciante quanto cigarro ou açúcar, e é um problema da nossa sociedade atual, o nível de relação que a gente tem com esse aparelhinho, e o nível e a problematização do uso dele também é essencial a gente compreender, tá certo? Tudo isso dentro de um mundo conectado, tá bom? Então, isso a gente está falando de comunicação, então é preciso perceber o nível de comunicação. Outra coisa muito interessante sobre as redes sociais é que elas individualizaram a propaganda também, né? Então, por exemplo, a gente está na mesma rede social, no Facebook, no Instagram, no Twitter, mas a gente vai ter a nossa timeline vai ser completamente diferente. O que aparece para mim não aparece para você. As informações, né? É muito bacana quando você pesquisa uma coisa e aquilo começa a aparecer aquelas informações constantes. Então, as redes sociais mudaram também o padrão, né? Antigamente, o comercial ele era muito seccionado. Ele, por exemplo, no período da manhã, tinha lá os desenhos passando, comerciais para criança. No período da tarde, ali entre o almoço e o início da tarde, nós tínhamos ali propagandas vinculadas às mulheres, às donas de casa que estavam assistindo aquele programa, né? No final da tarde, no início da noite, propagandas vinculadas aos adolescentes, aos jovens. E mais à noite, para a família toda. Depois da novela, quando tinha o futebol, uma propaganda vinculada mais aos interesses do público que gosta de futebol. Então, isso mudou. Hoje, a propaganda está mais individualizada, né? A gente percebe que eles seccionam os grupos, né? Nichos de grupo, a propaganda. Então, para cada um tem uma propaganda diferente. E a exposição, né? Individual aumentou também. A gente tem a possibilidade da exposição individual muito grande. E uma questão de filosofia que caiu na prova do Enem de 2017, o ser e o ter, né? Hoje, o ser significa ter alguma coisa. O ser, hoje, significa ser visto, produzir algo que você estar bem, né? Dizem que isso também adoece as pessoas. Então, são uma série de coisas que estão sendo produzidas nesse exato momento. Tudo isso que a gente falou está vinculado à rede de comunicação. A formação de uma rede virtual através de uma rede de comunicação. Lembra, a rede de comunicação é o físico, tá? Esse satélite aqui que a gente está vendo te permite a comunicação com qualquer região do planeta. Permite que você produza conteúdo, receba conteúdo.
mas cria uma rede virtual com uma série de problemas que a gente acabou de mencionar. Problemas no sentido, na questão negativa, e algo positivo, novas profissões, facilidade de trabalhar na política, novos serviços surgindo, né? O próprio surgimento da telesaúde, né? Facilidade do atendimento, do acesso à informação de saúde, mudança no padrão de cultura, permitindo que a cultura tenha mais acesso. Você pode visitar um museu, você pode entrar no Museu do Louvre, dar um passeio por ele virtual, está aberto nesse exato momento. Então, isso graças à rede de comunicação. Tá bom, galera? Então, essa é a nossa aula de hoje. Próxima aula, perdão, a gente vai trabalhar aí rede de telecomunicação, rede de transporte. E a gente vai ter que trabalhar em 2 aulas, porque são várias redes de transporte. A gente vai falar desde o avião até a ferrovia. Então, acho que a gente vai acabar trabalhando isso em 2 aulas, tá bom? Até a próxima, hein, galera. Falou. Tchau, tchau. Deixa eu voltar. Adeus.